Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Palmas para Jesus, homem de Deus. Aleluia. Ele é digno de todo louvor, toda glória. Santo Deus. Aleluias. Queremos saber se tem algum visitante pela primeira vez hoje na casa do Senhor. Levanta sua mão, por favor, para que nós possamos te conhecer. Aleluias. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus Cristo, para agradecer a vida desses irmãos, desses homens que estão aqui hoje. Aleluias. Glória a Deus. Desde o início o Senhor tem falado, como o nosso apóstolo Jonathan costuma dizer, é o alinhamento. O irmão Iago abriu e falou sobre Noé. O momento que ele ficou nu. E a palavra de hoje é Noé. Muitos já pensam na arca de Noé, dentre outras coisas, mas o Senhor ele vai falar conosco através de Noé nessa noite. Aleluias. Cada um que está aqui é um homem posicionado na presença do Senhor Jesus. Eu me posicionei alguns anos atrás através de uma mulher que se posicionou. Quem não me conhece, sou o pastor Celso, esposo da pastora Márcia. E há mais ou menos 13 anos atrás ela se posicionou, se entregou de cabeça na presença do Senhor. E foi através da pastora Márcia que eu me posicionei como homem de Deus. Busquei a presença de Cristo Jesus. E estou aqui hoje. Fazem 7 anos, mais ou menos, que discipulo homens. 7 anos, mais ou menos, que ajudo homens em determinadas situações da vida. Porque não é fácil a vida do homem, do sacerdote. E pela graça do Senhor, juntamente com o apóstolo Jonathan, recebi essa missão para estar ministrando, para estar trazendo a palavra do Senhor aos homens. Os homens posicionados que estão aqui hoje. Os homens que estão dispostos a lutar pelas suas famílias. Os homens que estão dispostos a lutar pelo seu casamento. A lutar pelos seus filhos. Foi ministrado aqui no início, na palavra de oferta. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Gostaria que os irmãos abrissem, por favor, em Gênesis 6. Eu vou ler do versículo 5 ao 8. Aleluia. Antes de lermos, toque pelo menos na mão de 3 homens e diga: graças a Deus você é homem. Graças a Deus você é homem. Graças a Deus você é homem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. E a palavra do Senhor diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Aleluias, glórias a Deus. E através, os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus, louvando o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. E através desse posicionamento da minha amada esposa, eu me libertei do álcool. Fazem, pela graça de Deus, 13 anos que eu fui liberto. Eu bebia pinga com cobra, sem cobra, com escaranguejo, com escorpião. Tudo que tinha, eu bebia. Até álcool de cozinha, às vezes eu brincava, eu bebia.
Mas só que quando a esposa se posicionou, que eu creio que aqui, cada um que está aqui, possivelmente foi a sua mãe, a sua esposa que se posicionou, e hoje vocês estão aqui na presença de Cristo Jesus. Aleluias. Mesmo sentado, elas merecem a nossa oração. Vamos orar por um minuto, apresentar a vida dessas pessoas que se posicionaram e hoje nós estamos aqui. Muitos podem estar aqui porque queimou no coração em conhecer Jesus, conhecer uma igreja, um ministério, mas possivelmente alguém orou por você. Então vamos por um minuto orar por essas pessoas, no nome de Jesus. Espírito Santo, graças te damos, Senhor, pela pessoa, Pai, que se posicionou, orou por cada um de nós, por nós estarmos aqui hoje, ó Pai, em Tua presença. Senhor, visite essa pessoa, fortalece ela mais, para que ela possa, Senhor, crescer a cada dia mais em Tua presença, Espírito Santo. Tu és santo, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Abençoa a vida dessa pessoa, Senhor, da esposa, da mãe, da irmã, do pai, ao qual oraram por nós, Senhor. E hoje nós estamos aqui, em Tua presença. Podemos contemplar, ó Pai, a Tua graça, as Suas maravilhas. Estamos aqui hoje, vivendo, ó Pai, o Teu reino, que não é comida, não é bebida, mas é a justiça, a alegria no Espírito Santo de Deus, é a paz, Senhor. Obrigado, Senhor, pela vida dessa pessoa que se posicionou e nos tornou homens posicionados em Tua presença, no poderoso nome de Jesus. Amém. Aleluias. Uma salva de palmas, irmãos. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Aleluias. Os homens posicionados, eles buscam a cada dia mais a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nesse ministério, as mulheres, as atividades das mulheres se chamam mulheres de eclésia, né? E os homens se chamam homens posicionados. Então, a partir de hoje, os irmãos irão ouvir muito, né, falar na igreja sobre homens posicionados. Estou feliz pelos irmãos estar aqui, o Espírito Santo de Deus, também pela vida de cada um. Lemos aqui em Gênesis sobre Noé. Noé foi um homem que se posicionou grandemente na presença de Deus pela sua família. Mas nós temos outros homens de referência na Bíblia Sagrada que nós podemos estar também pegando como referência. Aleluias. Um homem posicionado, quais são as características? Uma delas é o que o irmão Eliel citou, é a obediência, é o amor, é a busca do Espírito Santo de Deus, é um amor ao próximo, é o amor de Cristo. Isso é um homem posicionado, um homem que luta, mesmo diante as aflições, as lutas, ele continua ali posicionado, ele não desiste, ele persiste. E nós temos como referência Davi. Sabemos que Davi foi escolhido lá no meio das malhadas, foi ungido. Davi, num certo dia, ele foi levar alimento para os irmãos que estavam lá no campo de batalha, lutando, né, o povo de Israel lutando contra os filisteus. E ele foi incumbido de estar indo até lá levar, né, alimento aos irmãos. E a Bíblia diz que ele deixou, né, uma pessoa responsável, né, por cuidar das ovelhas e foi. E quando chegou lá, ele viu toda aquela luta, aquela briga, né, os irmãos ali naquela batalha. Creio que ele presenciou homens com medo, né, mediante aquele gigante que afrontava aquele povo. Mas só que o que Davi fez? Ele se posicionou. Ele se posicionou em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. E é o que eu e você temos que fazer. Mediante uma luta, não importa o tamanho do gigante, mas o que importa é o tamanho do Deus que nós servimos.
Não importa as circunstâncias, não importa o que nós vamos enfrentar, a ventania. Deus é comigo, Deus é contigo, irmão, com cada homem que está aqui hoje. E Davi, ele se posicionou. E a palavra diz, aleluias, em 1 Samuel 17, 45 e 47, Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos e Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então, o inimigo ele tem que saber, quando ele vier nos afrontar, quem nós servimos. Quem está à nossa frente. Quem peleja por nós é o Senhor dos Exércitos. Aleluia, glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. E nos dias de hoje, infelizmente, tem homens que quando vê o gigante, ele coloca a esposa na frente, ele coloca o filho na frente, ele tem medo de enfrentar, né, o inimigo, né, o famoso homem banana. Mas hoje aqui nós temos homem de Deus, nós temos guerreiros, nós temos homens que não temem o mal, não temem o gigante, independente do tamanho do gigante. Eu creio que aos olhos espirituais, quando cada homem que está aqui hoje olhar aquele gigante, ele vai se tornar um anão. Aleluia! Porque nós carregamos Cristo Jesus. Não vamos ser omissos. Nós vamos proteger nossas famílias. Quando o gigante levantar, entraremos na frente, protegeremos ali a nossa família, nossas esposas, aquele que hoje que ainda não tem ainda a sua família constituída, que é um jovem que está aqui, você é o guerreiro também. Você vai lutar pelo teu pai, pela tua mãe, pela sua família. Não vai temer o inimigo. Aleluia. Muitos homens, mediante a situação, já aponta a esposa, já fala que ela que está errada, sem escutá-la, não dá todos os ouvidos à esposa. Um segredo para os homens, dê todos os ouvidos à esposa. Ouça o que ela tem que falar. Não vamos logo cortando, saindo do assunto. Vamos ouvi-las, para que nós possamos ajudá-la. Aqueles que são casados, que é somente uma carne. Aquele que é solteiro, ainda não é o momento, está orando, ou está em corte, está namorando, esteja todo ouvido dela. Quando o inimigo, o gigante surgir ali no namoro, no corte, entre na frente, proteja ela, encoraja ela. Temos visto muitas lutas nos noivados, nos namoros, porque o inimigo ele não tem família e não quer que esses jovens, homens de Deus, constituam família. Então ele vai lutar até o fim. Mas só que aqui hoje tem homens posicionados que vão lutar pelas suas famílias. Aleluias. Meu professor de teologia falava que não acontecia aqui, mas na Polônia existem homens que proíbem até a esposa de estar expondo a alguém o que está acontecendo na relação deles. Proíbe estar falando para o seu líder, falando pelo pastor, pastora. Mas só que aqui não. Aqui tem homens que discipulam a esposa, como homens de Deus. E o problema é resolvido, é sanado, não coloca para debaixo do tapete e deixa acumular. Aqui nós temos homens posicionados. Aleluia. Existe a transferência também de responsabilidade. Surge um problema, daí já vem um apontamento, a culpa é sua, não a culpa sua, ao invés de enfrentar aquele gigante. E nós, por sermos sacerdote do nosso lar, porque aqui hoje nós temos sacerdotes, nós temos que assumir essa responsabilidade, não transferir essa responsabilidade, como fez Adão. Adão falou para Jesus, não pequei, quem me fez pecar, quem pecou foi a mulher que tu me deste. Não devemos transferir essas responsabilidades
transferir os erros. Temos que, conforme o mundo fala lá fora, matar no peito. Não, esse problema eu vou resolver. Como o irmão Giovanni ministrou na palavra de oferta, vamos enfrentar esse problema. O Senhor, Ele tem falado a todo momento com nós. Apareceu problemas, vamos enfrentar esse problema. E Davi enfrentou. Davi se posicionou na presença de Cristo Jesus. Todos sabem que Davi pegou ali as 5 pedrinhas, pegou ali a funda, e em nome do seu exército ele derrotou aquele gigante. Eu não sei se aqui hoje, cada um aqui, frente a frente a um gigante. É um homem que possa ter sido traído, ferido, machucado. Não sei se é um problema no relacionamento. Não sei se hoje você veio aqui falando, hoje é o último dia, eu não aguento mais, eu vou me divorciar. Mas o Senhor que está aqui hoje, Ele diz a você, continue lutando pela sua família. Continue lutando pelo seu casamento. Continue lutando pelos seus filhos. Continue lutando, faça como Davi. Não se intimidou com aquele gigante. Ele foi para cima, enfrentou e derrotou aquele gigante. Aleluia. Um outro homem que nós podemos também na Bíblia Sagrada estar tomando como exemplo é José. Todos sabem o que ele sofreu. Todos sabem o que ele passou. Dias difíceis. Quantos problemas José enfrentou. Aleluia. Em Gênesis 39, 8, 9 diz: meu Senhor não se preocupa com alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a Senhor, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra o meu Deus? Todos sabem que José, ele foi vendido, como um escravo. E quem comprou foi Potifar. E ele acabou indo para a casa de Potifar, que era o comandante lá do exército, de Faraó. E ele acabou indo para lá. E aonde José ia, a presença do Senhor se resplandecia sobre a vida dele. É da mesma forma que cada homem que está aqui hoje. Por onde cada um de vocês andares, a presença do Senhor vai se resplandecer. Porque vocês são homens posicionados. José também se posicionou. A Bíblia Sagrada diz que Potifar confiou tudo nas mãos de José. Tudo. E José foi ali administrando, foi fazendo, as coisas foi acontecendo. E estudos, a Bíblia diz que José era um homem muito formoso, então atraiu ali a mulher de Potifar, que não fala sobre o nome dela, fala a mulher de Potifar. Então ali ela tentou se envolver com José, mas só que José não caiu nesse laço. Nós, homens posicionados, será como que nós vamos enfrentar esse tipo de problema? Porque é um problema do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. No transporte público, no trabalho, no Uber, no carro sozinho. Como que nós iríamos nos comportar mediante o manjar servido pelo próprio Satanás? Uma mulher querendo se envolver, uma mulher querendo se deitar com um homem. Mas só que José, ele se posicionou. Eu creio que aqui tem homens posicionados que jamais vai cair nesse laço. Eu costumo comentar, conversar com meu filho. Qual é a fraqueza do homem? É a mulher. Então por isso que nós temos que vigiar a todo momento. Temos que ser fiéis à nossa esposa. Fiel a Deus acima de tudo. E aos nossos filhos. José falou. Aleluia. Então cometer algo tão
perverso e pecar contra Deus? Olha, um homem temente a Deus. Um homem posicionado, ele é temente a Deus. Dia a dia nós temos que crescer em estatura, em conhecimento, em presença do Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, em Deus, para que nós possamos lutar contra esses gigantes que nós enfrentamos. E José lutou, ele se posicionou. Se posicionou que até chegar naquele patamar de governador. Eu creio que aqui nós temos homens de Deus que vamos chegar em patamares poderosos, patamares maravilhosos. E iremos viver grandemente o reino de Deus. Porque vocês são homens tementes ao Senhor. Homens que vieram direto do trabalho, homens que vieram do seu lar, poderiam estar descansando nesse momento, mas decidiram estar aqui. Se posicionaram primeiramente perante a Deus, depois da sua família. Estão aqui dispostos a estar lutando dia a dia por cada família. Aleluia. E tem alguns temas aqui mediante José. É um homem que não posiciona na presença de Deus, cai na cilada do inimigo. É o que foi citado. É que nenhum de nós vamos cair nessa cilada. O inimigo tem tramado. O inimigo quer nos tirar da presença de Deus. Mas o que nós temos alimentado? Mais a nossa carne ou o nosso espírito? Eu creio que cada um que está aqui hoje está alimentando o espírito. Através do jejum, através da oração, através da busca. Para que não caia nessa cilada. Da mesma forma que José não caiu. Como está sendo o nosso comportamento no nosso trabalho? Sabemos que após a pandemia, muitos homens começaram a trabalhar de home office, algumas mulheres também. Muitas coisas mudaram, né? Globalmente mudou muita coisa. E quando o homem foi para dentro do lar, ou a mulher foi para dentro do lar, descobriram que estavam separados dentro do próprio lar. Porque não tinha diálogo, não tinha comunicação, não tinha amor. Registrados de 2020 até 2022, foram mais ou menos 420 mil divórcios registrados. 420 mil divórcios registrados, fora os que não foram registrados. Homens que não eram posicionados. Homens que não buscaram a Cristo Jesus. Homens que não buscaram pela sua família. E hoje aqui tem homens que perseveraram. Homens que são casados para sempre. E vão permanecer firmes e fortes na presença de Cristo Jesus. Não vão fazer parte dessa estatística. Não vão fazer parte dessa estatística. É o que a mídia aponta. Se no mundo lá fora formos perguntar para alguém, o que você acha dos homens dos dias de hoje? As pessoas vão falar, homens? Que homens? Homens? Porque infelizmente lá fora não tem homens posicionados. Homens que querem assumir um compromisso sério com uma mulher, querem se casar, querem ter um projeto com a sua família. Mas aqui tem homens posicionados. Tem homens de compromisso. Homens que assumem um compromisso com a sua esposa, com o seu filho. Eu, quando era do mundo, era raro eu ir em uma reunião de escola. E depois que me converti, as coisas começaram a serem alinhadas. Depois que acabei vindo para a IAP, as coisas se alinharam mais ainda. A esposa me cobrou isso. Mas só que quando as coisas começam a ser alinhadas, muita coisa muda.
Sabemos que tem homens que trabalham na semana, mas por muitas vezes a reunião escolar é no final de semana. Vá na reunião do seu filho. Quão bom é. Eu tenho ido, eu tenho feito isso. Mas quando lá atrás, o irmão Celso não era um homem posicionado, eu omitia isso. Eu achava que isso era responsabilidade, não é somente da mulher, mas não, é do homem também. E muitas coisas a partir do momento da pandemia, como lavar uma louça, ajudar a manter uma casa, é algo mútuo da gente estar fazendo juntamente com nossos esposos. É algo que eu aprendi também. Hoje as tarefas são divididas, porque eu trabalho de home office. Então, devemos honrar isso, devemos honrar nossas esposas. Como homens posicionados. Aleluia. Por mais que estejamos ali na presença do Senhor Jesus, homens posicionados, os manjares vão vir, seremos afrontados como José foi afrontado. Mas jamais troque a sua esposa, irmão. Troque a sua noiva, a sua namorada por um rabo de saia. Não troque, irmãos. Se posicione como de Deus. Ame a cada dia mais a sua esposa. Ame a cada dia mais a sua namorada. Ame a cada dia mais a sua corte. Sempre pedindo a direção de Cristo Jesus. Para que a casa continue em pé, no alinhamento, na paz. E nenhum mal entre dentro do seu lar. O inimigo ele pode colocar qualquer pombagira na nossa frente. E aí nós repreendemos, no poderoso nome de Jesus. E se foram 2 exemplos de homens que se posicionaram. José se posicionou, um homem temente a Deus. Ele não tocou naquela mulher, ele pagou um preço, mas ele não tocou na esposa de Potifar. Então nós também não devemos tocar na mulher de ninguém. Aleluia. Glórias a Deus. E Davi também se posicionou como um homem de Deus. Em Gênesis foi a vez de Noé. Foi um homem que ouviu a voz de Deus por 2 vezes e se posicionou pela família dele. Buscou ali a salvação da família. Buscou ali uma posição de sacerdote, em defender a família. Deus falou para ele construir a arca, ele construiu. Imagine naquele tempo, sem tecnologia, sem as ferramentas, tudo improvisado, ele construiu aquela arca. Fala que o Senhor pediu para que ele revestisse de betume de dentro para fora. Betume, para quem não conhece, serve para revestimento, parecendo um peixe. E aquilo foi passado na madeira daquela arca. Porque possivelmente, se não tivesse passado o betume, teria um vazamento. Mas só que Noé ele foi obediente ao Senhor, da mesma forma que o Senhor passou a ele, ele fez. E naquela arca navegou. Interessante, o Senhor pediu para que passasse betume de dentro para fora. E o Senhor, Ele quer, nessa noite, nos tratar, cuidar de nós, de dentro para fora. Para que nós possamos estar externando o amor de Cristo através desse posicionamento que nós temos na presença de Cristo Jesus. Colocar em prática na vida de outros homens também. Caminhar junto, ombro a ombro. Noé pegou ali os seus 3 filhos, aqueles animaizinhos, os pássaros. Pegou ali um casal de cada um. Da mesma forma que o Senhor passou para ele, ele fez. Por alguns anos foi construindo aquela arca, até que ficou pronta, e até que o Senhor mandou o dilúvio. Devido ao quê? Devido a tudo o que estava acontecendo naquele tempo. A maldade,
a falta de amor ao próximo, prostituição, dentre outras coisas. E nos dias de hoje não é diferente do que nós vemos lá fora. O que será que o Senhor está pensando em relação a isso? O povo está fazendo tudo ao contrário, tudo ao inverso. E o Senhor se entristeceu. A palavra diz que o Senhor entristeceu o coração, até que ele achou ali graça. Nem em Noé. Ou não, Noé ele vai fazer o que eu ordenar, ele vai dar sequência, né, após eu acabar com tudo aqui na terra. E foi feito isso. Mas só que a família de Noé, ela foi salva. Ela foi salva, como a cada família que está aqui hoje. Noé foi obediente, fez tudo nas perfeições mediante o que o Senhor disse a ele. Ele não era engenheiro e projetou aquela arca, 3 andares, que a Bíblia diz como côncavos. E ele fez aquela bela arca. E foi navegando após o dilúvio. E mediante esse posicionamento que Noé teve mediante o Senhor, nós temos que ter algumas lições mediante esse posicionamento dele. Podemos falar de Abraão também, como que se posicionou na presença de Deus. Imagina o Senhor falar: sai da sua parentela, vai para onde eu lhe mostrar. Será que nós seremos capazes, né, de, sim, Senhor, estou indo. Vou pegar a minha esposa, estou indo, Senhor. Será que nós ouviríamos o Senhor? Nos posicionaríamos na obediência ao Senhor? Noé foi obediente, José foi obediente e Davi foi obediente também. Mas antes de Noé fazer aquela arca, o Senhor primeiro, ele fez algo em Noé. Quando o Senhor for usar cada um de nós que está aqui hoje para fazer algo, ele vai primeiro fazer em nós. Ele tem feito em nós. Ele tem feito em nossos corações. Ele tem feito internamente em cada um de nós. Para que através de nós possamos propagar o Evangelho, possamos alcançar os irmãos que estão perdidos aí fora. Necessitando da presença de Deus, precisando da salvação. E foi isso que foi feito. O Senhor olhou ali para Noé, homem justo, homem obediente, homem reto, homem íntegro. Era falho, mas o Senhor achou graça nele. Da mesma forma que ele achou graça em cada um de nós. Outrora nós éramos lá do mundo, fazíamos coisa que não agradava ao Senhor. Mas ele achou graça em cada um de nós que está aqui. E através dessa graça que nos alcançou aqui, ele vai usar cada um de nós. Basta o que? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. E Noé, ele foi diferente no meio dos iguais. Imagine quantas afrontas Noé teve, né? Quantas críticas. Noé é maluco, construiu uma arca gigantesca. Para que essa arca? Ele falava das ordenanças do Senhor. Ele pregava as boas novas, mas ninguém dava crédito para ele. Quantas vezes eu e você também passamos por isso? As pessoas não deram crédito. As pessoas acharam até que nós éramos loucos. Não pela religiosidade. O tema diz isso. Mas por falarmos de Cristo Jesus. Falarmos das boas novas de Cristo. A própria família de Jesus falou que ele era louco. Que ele estava ali em Cafarnaum, naquela casa cheia de pessoas, curando, restaurando, libertando. Falou que ele era louco, ele estava fazendo aquilo a mando de Beelzebul. Se a família de Jesus tinha problema, a nossa família terá problema também. Mas Jesus não tinha problema.
Ele era perfeito, era reto, era maravilhoso. É maravilhoso. Aleluias. E Noé, ele fez a diferença naquele meio. É a diferença que eu e você tem que fazer. Como a Bíblia diz, temos que ser, né, o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos que ser a lamparina nesse mundo. A luz de Cristo Jesus, a luz que nós carregamos. Nós temos que fazer a diferença. Como Noé fez, ele não ligou para que as pessoas falavam. Não ligou para as afrontas, os apontamentos. Por muitas vezes os apontamentos é da nossa própria parentela. Mas nós temos que continuar firmes em Cristo Jesus. Não desistir desse Cristo, ao qual o dia a dia nos transforma. Cristo que restaurou completamente as nossas vidas. Que mudou completamente as nossas vidas. Aleluias. Quando Cristo tem um projeto em nossas vidas, quando nós seguimos as instruções de Cristo Jesus, como Noé seguiu, nada afunda. A arca foi feita, ali ela navegou, não afundou, e o propósito de Deus foi cumprido. Quando o Senhor pediu algo para mim e para você, faça da forma que Cristo está falando para fazer. Do jeitinho que Cristo falou para fazer, faça. Que seu barco não vai afundar, irmão. Seu barco não vai afundar. Não vai afundar. Vai prosperar, você vai cumprir o propósito. Você vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia. Então siga as orientações de Deus. Siga o que o Cristo está falando. Seja todo ouvidos ao Senhor. O Senhor, ele falou por 2 vezes com Noé. E por muitas vezes eu e você, o Senhor falou 1, 2, 3, 4. Vamos dar ouvido ao Senhor na 6ª e 7ª vez. Temos que estar atento à voz do Senhor Jesus. E como homens posicionados, nós devemos estar atentos à voz de Cristo Jesus. Para que, na primeira vez, quando o Senhor chama eu e você, ei, faça isso, filho, e nós vamos fazer. Nós vamos ser obedientes ao Senhor Jesus. Interessante que a arca não tinha leme. Quem direcionava ela? Era Jesus. E da mesma forma, nossos planos, os nossos sonhos, nossos projetos. Profetizo aqui, decreto na vida de cada um aqui. É aquele que não tem empresa, que vai abrir sua empresa. A empresa vai prosperar. Porque o Senhor vai guiar a sua empresa. Não vai ser pelo seu braço. Não vai ser pelas suas mãos. Vai ser pela presença do Espírito Santo de Deus. Eu creio que aqui tem muitos que tem uma palavra. Então, através dessa palavra, o Senhor, ele vai se revelar em tua vida. Em relação a essa empresa. Costumo falar quando estou aí fora evangelizando. Ontem mesmo um jovem falou comigo. Estava com fome, paguei um lanche. Ele falou, me arruma um emprego. Ele falou que viria hoje. Deu o panfleto da igreja. Falei um pouco sobre o nosso ministério, o Amor por Vidas. Falei do lugar onde tem jovens de 12 anos que já é empresário, que ele acaba de fazer as vendas dele, ele já dizima no mesmo momento. Olha a obediência. Isso aí espanta as pessoas lá fora, mas é o que a gente vive hoje. É o reino de Deus que nós vivemos hoje. É a obediência em Cristo Jesus. Aleluia. Então eu creio que aqui nós teremos muitos empresários. Empresários do reino. Que irão abençoar outras pessoas a viver esse reino. O reino que nós vivemos. O reino de Cristo Jesus. Mesmo ali após Noé passar ali pelo dilúvio. Após ali 40 dias. Ele não desistiu. Imagine, sem saber para onde vai, com a família, com os animais. Todos esses dias o Senhor guardou, nada faltou.
Ele não desistiu. Então nós não devemos desistir também dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Por mais que as pessoas falem que somos loucos, não, somos loucos por Jesus. Nós vamos vencer. Nós vamos viver as boas novas, nós vamos viver o que Cristo Jesus tem para cada um de nós. Mas a partir do momento que nós continuamos a ser os homens posicionados, homens em Cristo Jesus. Aleluias. Nós temos que ter confiança, temos que ter fé, temos que ter perseverança como Noé teve. Não é que seja uma das... vamos dizer assim, a perseverança não é que seja uma das virtudes de Satanás, mas ele persevera. Ele passa aqui, ele passa no nosso lar, ele tenta ver uma brecha para estar entrando, mas só que nós, como homens posicionados, não damos brecha para o inimigo. E foi o que Noé fez, ele perseverou. Porque nós temos que perseverar também. Porque o inimigo, ele persiste, ele persevera. E nós devemos estar ali, perseverando, firmes e fortes, para que o inimigo não entre no nosso lar, não entre na nossa casa, não entre no nosso casamento, não entre ali na vida de nossos filhos. Porque nós somos responsáveis. Foi falado aqui hoje, estar ensinando, ministrando, mas o que nós vivemos. Não adianta estarmos ministrando, ensinando algo que nós não vivemos. Mostrar aos nossos filhos o caminho do Senhor. Conforme a palavra diz, para que lá na frente ele não se desvie. Sabemos que não é fácil manter um jovem dentro da igreja. Não é fácil. Mas com perseverança e posicionamento, nós manteremos nossos filhos dentro da casa do Senhor. Vemos que o Kids está fazendo um bom trabalho nesse ministério. Os teens estão fazendo um bom trabalho nesse ministério. Nós cremos em evangelistas, pregadores do evangelho nessa casa. Mas a partir do momento que eu e você se posicionar na presença de Cristo Jesus. Aleluia. Mediante a obediência ao Senhor, mediante a tudo o que Ele faz por cada um de nós. O Senhor é bom. Ele quer o melhor para cada um de nós. Homens posicionados são homens de pontualidade e homens de confiança. Nós temos que ser dessa forma. Eu não sei como cada um que está aqui hoje é na empresa que trabalha, se é pontual. Não sei o que vocês falam para os seus clientes, para os seus patrões, mas nós temos que ser pontual, porque a pontualidade cria uma confiança. Então nós temos que mostrar uma confiança no que fazemos, no que nós administramos. Será que nós estamos chegando no horário do nosso trabalho? Será que estamos passando além ali do horário do almoço? Damos algumas desculpas, ao nosso gerente. Qual que é a confiança que nós estamos passando, não somente no nosso trabalho, mas no nosso lar. Aleluia. O que tem afligido muito os filhos de Deus, que são homens já batizados e homens que já aceitaram Jesus, é a mentira. Tem homens que exalam a mentira. Pedimos aí o discernimento ao Senhor. Presenciamos algumas coisas que infelizmente brechas que o homem vem dado. É a mentira. Sabemos quem é o pai da mentira. Devemos falar a verdade, homens posicionados. Devemos falar a verdade em nosso lar. Devemos falar a verdade no nosso trabalho.
devemos falar a verdade por onde andarmos. Não somente falar a verdade, mas viver a verdade, que é a palavra do Senhor. Porque um homem de verdade, ele vive a verdade e ele fala a verdade. Aleluia. Então nós temos que viver a verdade e pregar a verdade. Jamais a mentira. Em Provérbios, capítulo 6, versículo 19 diz: Deus mostra 6 coisas que ele odeia e uma que abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é o seu nome, Jesus. Aleluia, Jesus. Para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Se vê, irmãos, o Senhor abomina homens posicionados. Por isso que nós temos que o quê? Falar a verdade. Evitar contendas. Mas até mesmo dentro da casa do Senhor há fofocas e com homens. Tá mal. Nós temos que vigiar, irmãos. Temos que nos posicionar como homens de Deus, pregando a verdade, vivendo a verdade. Outro algo que já foi ministrado, que é pior do que o crack, é a pornografia. Muitos homens ainda vivem na pornografia. Pesquisas informam que 22 mil pessoas acessam a pornografia. 70% delas são homens e casados. Tem homens que, ao olhar, a gente já percebe. Deus traz o discernimento. Mas, se algum homem aqui, hoje, tem esse tipo de problema, peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajude. Peça ajuda ao irmão. Confessa o seu pecado. Me ajuda. Redes sociais é algo maravilhoso e poderoso nas mãos daquele que sabe usar. Se o seu problema é uma rede social, que você acessa a pornografia, acabe com ela, irmãos. Acabe com ela. Eu não sei como funciona, porque eu nunca tive Orkut, Facebook, Instagram. Nem eu, nem Jesus. Mas eu penso ainda em ter um Instagram, mas só que por enquanto eu não sinto no meu coração. Porque para coisas boas, para evangelizar, para ganhar dinheiro, para falar de Jesus é poderoso, é maravilhoso. Mas às vezes tem homens que utilizam para a pornografia. Já conversei com diversos homens. Tento ajudar na maneira do possível. Já fiz até uma figurinha. Instagram, não. Porque através do Instagram, ele acessa a pornografia. Eu pergunto, como é que vai o Instagram? Tá bem, já estou um mês sem acessar. Vou vencer, eu vou conseguir. E a pornografia, ela tem enraizado em alguns homens. Mas aqui nós temos homens posicionados. Homens sarados. Homens curados desse problema. Aleluia. Mateus capítulo 5. 28 a 29, estamos para encerrar, irmãos. Eu vos digo, porém, que qualquer que olhar para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. 29, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se não sabe usar as redes sociais de uma forma sadia, arranca. Olha o que o evangelista Mateus nos diz. Só em olharmos já pecamos. Desce para o coração. Isso não acontece aqui, tá? Acontece na Polônia. Mas tem homens que preferem pagar mais caro
em uma gasolina, abastecendo em um posto de gasolina, onde tem mulheres com roupas marcando o corpo como se fossem prostitutas. Existem homens que fazem isso. E filho de Deus fala para a esposa: eu vou abastecer o carro. Às vezes até longe do lar dele, mas ele vai até lá. Paga mais caro na gasolina, mas só para ver aquelas mulheres com as roupas marcantes. Aquilo ele olha, ele cobiça, desce para o coração, ele já adulterou. Jesus voltou, já foi. Temos que vigiar, irmãos. Temos que vigiar. Homens que ainda têm os contatinhos no WhatsApp. Homens casados que ainda têm a ex-namorada no WhatsApp. Fala que é amiga dele. Por isso que ele mantém, que ele está evangelizando. Esquece, irmão, apaga o contatinho. Seja totalmente fiel à tua esposa. Seja totalmente fiel aos teus filhos. E aqui nós temos homens posicionados. E aqui a palavra diz, irmãos, se for necessário, arranque o teu olho, para que não peques, para que não vá para o inferno. Que a palavra é clara. Vamos nos posicionar mais e mais, para que nós possamos alcançar a glória, o reino de Deus. Homens que andam sozinhos, pensam que Deus não está vendo, né? Qual é o comportamento? O pescoço parece um lêmure, para lá e para cá. Chega, irmão, chega disso. Chega disso. Isso não acontece aqui, acontece na Polônia. Aqui tem homens posicionados, homens de Deus. Homens que honram suas esposas. Homens que decidiram se posicionar para viver o reino de Deus. Aleluia. Homens que falam a verdade, que vivem a verdade. Aleluias. Glórias a Deus. E para encerrar, os homens vitimistas. Homem vitimista. Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me desse por companheira, ela me deu da árvore e comi. O homem que acaba terceirizando determinadas situações, se faz de vítima. Não sou eu, não fui eu. Passa tudo para a esposa está fazendo. Mas somos sacerdotes. Estamos aqui posicionados para estar fazendo a diferença na igreja, no lar, no trabalho, nas nações, por onde nós pisarmos. Chega de vitimismo. Chega de mimimi. É hora de assumir o sacerdócio do seu lar. Assumir todas as responsabilidades. Assumir a responsabilidade que Deus passou para cada um de vocês. Não, Senhor, não é minha hora. Não, espera um pouquinho. Não é hoje. É hoje. Não deixe para amanhã. Assuma essa responsabilidade de homens de Deus. Assuma ali com unhas e dentes a sua família. Lute pela sua família. Amém? Vamos ser como Noé. Vamos ser como José. Vamos ser como Davi. O Senhor, Ele tem grandes coisas para mim e para você. O Senhor, Ele tem uma tarefa grandiosa na vida de cada um que está aqui. Cada um que está aqui, eu creio que vão construir uma grande arca. Vão colocar sua família e vão viver o reino de Deus.
Aleluias. Através de mais de uma semana intercedendo por esse culto de homens posicionados, que esse é o nosso trabalho, esse é o nosso dever. O Senhor, Ele fez com que eu sentisse um peso nos meus ombros e nas pernas. Parecia que eu estava carregando um saco de cimento em cada lado. Eu não sei se aqui hoje tem algum homem que está sentindo isso. Se estiver sentindo, eu quero que, em nome de Jesus, venha até a frente, a gente vai estar orando. É um peso. Não sei se é o peso do julgamento. Não sei que peso é. Eu sentia naquele momento quando eu orava pelos homens. Falei, Senhor, mostra. E essa noite nós vamos estar orando por você. Não sei o que você está sentindo, o peso do apontamento, o peso do julgamento, o peso da omissão. Não tenha vergonha, porque aqui somos todos homens. Graças a Deus vocês são homens. E aquele que estiver aqui hoje, sentir, de vir até aqui à frente, venha, vamos orar por você. Para que o Senhor tire esse peso dos seus ombros, tire esse peso das suas pernas. Para que você continue forte, firme na presença do Senhor, na caminhada com o Senhor. Continue sendo um homem posicionado na presença do Senhor Jesus. Mas se tiver vergonha, não é necessário, vamos estar orando também. Amém? Amém, glórias a Deus. Vamos ficar de pé, homens de Deus. Vamos continuar sendo homens posicionados na presença de Cristo Jesus. E nessa noite poderosa ao qual o Senhor falou comigo, falou com cada um, que nós devemos nos posicionar, independente da situação, independente do gigante, independente de qualquer problema que estamos enfrentando. Nós temos um Pai ao qual tudo nós podemos, ao Pai, tudo nós podemos conversar e Ele vai nos ouvir. E Ele está aqui hoje, que é grande, a presença, a glória dEle nesse lugar.